O que importa não é aquilo que fizeram conosco, mas o que nós fazemos com aquilo que fizeram conosco. Jean Paul Sartre. Começa agora Humanidade Livre. Humanidade Livre, tremenda expressão. Humanidade, um programa que tenta nos fazer mais humanos. O ser humano precisa se tornar mais humano, sempre mais humano. A tal ponto de dizer, eu sou humano porque eu posso fazer o bem. E não usar o humano para justificar os nossos erros. Eu errei, eu sou humano. Não, eu tenho que usar a humanidade como uma virtude. Ser humano é ser bom. Ser humano é ser cada vez melhor. Mas não só ser humano, mas a humanidade livre. Ou seja, ser humano livre. Um ser humano livre para fazer, para ter atitudes, para amar, para transformar. Ser livre. Ter a liberdade de escolher. Não ser uma marionete na mão dos outros, mas ser uma pessoa livre para escolher o seu destino e fazer a sua história, para não se arrepender depois. Porque se eu vivo só aquilo que os outros querem que eu viva, eu não vivo uma vida autêntica, eu não tenho uma singularidade. E o objetivo do ser humano é criar a sua própria singularidade. Por isso, humanidade livre. Ser humano cada vez mais, mas cada vez mais conquistar a nossa liberdade. E hoje a humanidade livre, ela tem como proposta refletir sobre o tempo. O tempo que perpassa, o tempo que nos passa, o tempo que nos faz passar, o tempo que nos faz envelhecer. O tempo que é ingrato, porque na juventude eu tenho toda a vitalidade, mas ainda a imaturidade. E quando eu alcanço a maturidade, meu corpo já não é mais o mesmo, a minha vitalidade já não é tanta. Tempo que influencia em nossas vidas. O que é o tempo? Bom, os antigos gregos diziam que haviam dois deuses para o tempo. O deus Cronos e o deus Kairos. E a partir desses dois deuses, os gregos criaram duas noções de tempo. Duas definições para o tempo. Cronos e Kairos. Cronos é o deus da cronologia, é o deus que conta o tempo. É o Deus do ontem, hoje, amanhã. É o Deus que determina cada dia como um dia. É o tempo que passa. É o tempo que praticamente não está no presente, porque ele simplesmente passa. Então esse é o Cronos, que é a noção mais comum de tempo que nós temos. Mas eles tinham um outro Deus, que era o Kairos, que era um Deus relacionado ao tempo também. E o que é o Kairos? O Kairos é o conteúdo do tempo. Cada tempo possui o seu conteúdo. Cada tempo possui a sua conjuntura. E cada tempo possui o seu apelo a nós todos. E o desafio nosso, quando a gente quer construir uma humanidade e uma singularidade, e viver a nossa liberdade, é também saber o que o tempo está dizendo para mim. O tempo está dizendo para que eu pare, para que eu descanse. O tempo está dizendo para que eu seja mais ativo, seja mais ágil, vá em frente, não desista. O que o tempo está dizendo para você nesse momento? Se alimente mais, se alimente menos. Abrace o seu amigo, abrace sua mãe, seu pai. O que o tempo nesse momento diz para você? Se você conseguir ler isso, você está se relacionando com o conteúdo do tempo, com o Kairos. E o pior é que a grande maioria das pessoas se relacionam com o Cronos, com a cronologia.
com o tempo que passa e deixam de perceber o apelo do tempo, o que o tempo está querendo realmente dizer a todos nós. E aqui eu tenho que ser perspicaz, porque muitas vezes o tempo está mostrando e eu não estou conseguindo perceber. Na Bíblia, eu encontro também uma noção muito interessante de tempo. Eu tenho o livro Coelete. Aliás, Coelete é o autor, é o livro Eclesiastes. Eclesiastes foi escrito por um filósofo andarilho que divulgava a sua filosofia em praça pública. E essa filosofia foi compilada num livro chamado Eclesiastes, que está na Bíblia cristã. E no livro Coelete, ele alerta que há um tempo para tudo nesse mundo. Há um tempo para descansar, há um tempo para trabalhar, há um tempo para agir, há um tempo para amar. Enfim, eu tenho que saber os tempos. Quais são os tempos que se encaixam nos conteúdos necessários? Qual é o meu tempo agora? É isso que alerta Coelete. Você precisa saber do teu tempo. E se você está afoito por que aconteça alguma coisa, calma. Vá em frente. Lute. Não desista. Mas cada coisa tem seu tempo. Cada situação tem seu tempo. Não adianta eu descascar uma semente porque ela não vai germinar. Eu tenho que plantar essa semente e deixar com que ela germine. E aí sim, com o tempo, ela terá o seu tempo e ela vai se tornar uma grande árvore. Jesus também fala do tempo. Jesus começa a pregar falando do tempo. O início da sua pregação, qual é? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E essa proximidade, ela é uma proximidade temporal, mas dependendo da sua atitude. O que é arrepender-se? Arrepender-se no sentido de voltar-se para si mesmo. Fazer um movimento de retorno e olhar para a minha vida e me perguntar: o que está faltando? O que é preciso fazer para que eu me torne melhor? E quando eu faço isso constantemente e tomo atitudes realmente para que eu me torne melhor, aí sim eu me aproximo do reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Não é uma realidade pós-morte, não é uma realidade que eu vou ganhar como recompensa. Não, o reino de Deus é uma construção que se faz aqui e agora, a partir do momento que eu tomo a atitude de me tornar uma pessoa melhor. Aí eu me torno amigo das pessoas, aí eu me torno luz nesse mundo, aí eu me torno sal da terra, como disse o Cristo. O que faz o sal? O sal, ele se dilui na realidade, mas ele dá gosto. O sal não é percebido, mas ao estar junto com as pessoas, o sal dá gosto a esse ambiente. Torna esse ambiente mais agradável, torna esse ambiente mais justo, torna esse ambiente mais fraterno. E é preciso ser sal, é preciso ser luz. Agora, eu sou sal e luz a partir do momento que eu me arrependo, ou seja, retorno a mim mesmo e vejo a minha situação, vejo o que eu estou fazendo, o que eu sou nesse mundo e transformo isso para melhor. Isso é uma caminhada constante. Por quê? Porque nós não somos perfeitos. Nós vamos nos tornando melhores com o tempo. E aqui vem o namoro gostoso com o tempo. É eu me fazer melhor a cada dia. Aqui entra o Cronos, enxergando o apelo de cada tempo. Então arrependei-vos, porque o reino de Deus está muito próximo. Basta você querer, basta você ter atitudes. Um outro filósofo que refletiu sobre o tempo e contribuiu muito para que a gente entendesse um pouco sobre o tempo foi Agostinho. Agostinho, um filósofo cristão, em um determinado momento dos seus escritos,
ele diz assim: existe o tempo do mundo e existe o tempo da alma. Existe o tempo do mundo e existe o tempo da alma. O tempo do mundo é o instante, é a instantaneidade, é o fato agora. Esse é o tempo do mundo. Agora, o tempo da alma, não. O tempo da alma se divide em 3. É o presente passado, é o presente futuro e é o presente presente. E aí você deve estar se questionando, mas por que não passado, presente e futuro? Por que Agostinho fala em presente, passado, presente, presente e presente futuro? Porque quando eu me recordo das coisas do passado, eu estou influenciado pelo presente. Toda recordação da minha história tem uma influência do presente. Se eu estou bem nesse momento, as minhas lembranças terão uma cor, terão uma conotação. Se eu estou ruim nesse momento, se eu estou mal, se eu não estou legal no presente, é claro que a minha lembrança vai ter outra cor, vai ter outras conotações. Eu vou talvez lembrar de coisas boas ou lembrar de coisas ruins. Eu vou ver o meu passado como um passado ruim ou como um passado bom. Por isso que o passado é sempre um presente passado. É um passado influenciado pelo olhar do presente. É a história sendo olhada com o olhar do presente. Por quê? Porque nós não conseguimos transcender ao presente, ao momento de agora. E da mesma forma é o futuro. O futuro não é simplesmente futuro. O futuro é o presente futuro. Por quê? Porque se eu estou em depressão hoje, eu não consigo enxergar futuro algum. O meu futuro talvez seja a morte. Então esse presente futuro é o futuro olhado e visto pelo presente. Se eu estou entusiasmado com um projeto, meu futuro será outro. Então ele é um presente futuro, porque depende muito do meu estado nesse momento. Por isso, cuidado. Cuidado na hora de você lembrar do passado. Cuidado na hora de você projetar-se para o futuro. Em primeiro lugar, pergunte-se como você está no momento presente. Porque isso vai influenciar tanto em suas lembranças, como no seu projeto de futuro. Pense como eu estou agora. Se eu estou bem ou estou mal. E se eu estiver mal, não faça planos para o futuro. Deixe passar esse estado ruim que você está. Também não procure se recordar do passado, porque você pode ver a sua história talvez como uma história que não é tão boa. E na verdade tem muitas coisas boas na sua história, com certeza. Então lembre-se do passado ou viva o futuro, projete-se para o futuro quando você está bem, quando você se sente bem. E aí então, com certeza, você não vai virar nenhum nostálgico, que muitas vezes quando a gente não está bem, a gente fica nostálgico, fica com nostalgias, tentando lembrar dos momentos que eram bons ou que aparentemente nós achávamos melhores do que o momento presente. E se a gente não está bem também, a gente deixa de ter projetos bons para o futuro, achando que nós não temos chance. Não, nós temos chance. Tudo tem solução. Para tudo. Até mesmo para a morte. Um dia nós podemos refletir aqui sobre isso. Então Santo Agostinho nos abre um leque muito interessante e nos traz essa reflexão. O presente influencia tanto o passado como o nosso futuro. Agora, quase 1000 anos depois, nós temos um outro filósofo chamado Pascal. Pascal viveu em 1600 e Pascal nos alerta por um fato muito importante. Ele diz, tudo bem, Agostinho tem razão em dizer sobre o presente e passado, o presente e futuro, mas cuidado,
Cuidado para não viver demasiadamente no passado ou demasiadamente no futuro e deixar de viver o presente. Pascal faz um pouquinho daquela reflexão do Carpe Diem. Aproveite o dia, usufrua do dia, curta o dia. Pascal faz um alerta: saia do passado, esqueça o passado, esqueça o futuro, porque a sua vida é o agora. Agora é o que acontece. O seu lugar de viver é aqui, é no momento presente, é no tempo presente. É nesse tempo que eu tenho que viver, e viver intensamente. E até mesmo o meu futuro depende disso, como também o meu passado depende disso. De eu viver intensamente e aproveitar cada dia. Quantas vezes a gente não passa pelas pessoas na correria do dia a dia e nem um bom dia, boa tarde ou um abraço a gente dá? Isso é desperdiçar o momento. Quantas vezes a gente, pela correria, não deixa de ter aquela conversa gostosa com um amigo, com uma amiga, com o pai, com a mãe? Eu não posso mais ter uma conversa com meu pai, nem com minha mãe. Eles já se foram. E às vezes dá aquela saudade de um colo de mãe, de um colo de pai, de um abraço de pai, de um Deus te abençoe, meu filho. E eu não tenho mais. Isso já não tem, já não é mais meu. Por isso, aproveite o momento agora. Se você tem pessoas queridas, que você gosta mesmo, nesse momento presente, curta essas pessoas. Dê o abraço, fale que ama, não deixe de falar que ame. Isso não é piegas, isso é sério, isso é muito sério. Falar eu te amo é uma coisa muito séria. E o tempo nos tira essa oportunidade. Por isso que eu tenho que viver o momento presente, tenho que viver o momento de agora. Eu tenho que pegar o telefone agora e falar. Eu tenho que ir até a pessoa e abraçar. Eu tenho que viver o momento agora, intensamente. Pascal nos alerta isso. Não viva no passado, não viva do futuro. Viva especialmente do presente. Agora, tem um louco chamado George Berkeley. Berkeley diz assim: todos esses que falaram do tempo erraram. Erraram de uma forma horrível. Santo Agostinho errou crasso, errou, enfim. Por quê? Berkeley diz assim, que o que existe é o tempo, mas o que Agostinho errou é que ele dividiu o tempo do mundo e o tempo da alma. E Berkeley vai dizer assim, não existe o tempo do mundo, porque o mundo não existe. O que existe é a minha percepção do mundo. Berkeley vai entrar numa linha filosófica que é chamada de imaterialista. Se existem os materialistas que dizem só existe o que está aqui, não é? Ou o mundo físico, o imaterialista vai dizer só existe a minha percepção de mundo. Só existe aquilo que eu percebo. E de certa forma ele não é tão louco assim. Realmente, aquilo que eu consigo perceber é o mundo que acontece. E quantas realidades do mundo que eu não percebo, não consigo perceber, e elas passam inexistentes para mim. Quantas pessoas não vivem num castelinho de areia, vivem o seu mundo de Cinderela e acabam não percebendo a existência de outros mundos e de outras realidades que são cruéis, não é? Que são desumanas e que estão por aí, nesse nosso mundo. E quantas pessoas também não estão assim, afundadas em problemas e acabam não enxergando oportunidades, enxergando caminhos, porque não conseguem perceber. Esses caminhos são inexistentes, essas possibilidades são inexistentes, porque a sua percepção não é capaz. Então Berkeley tem uma certa razão em dizer,
O mundo não existe. O que existe é a minha percepção de mundo. Então, cuidado. Cuidado para não ter uma percepção de mundo muito estreita. Cuidado para não se fechar na sua percepção de mundo, fechando-se na sua família, somente nos seus amigos, somente na sua classe social. Não, abra-se para o mundo cada vez mais. Eu transcendo, eu vivo mais intensamente o tempo a partir do momento que eu me abro para experiências diferentes, que não pertencem à minha percepção tradicional, à minha percepção diária. Faça o exercício de, se você tem carro, de ir para o trabalho por caminhos diferentes. É uma experiência simples, mas que vai te abrir horizontes, vai fazer com que você tenha a percepção de coisas que você, na verdade, não tinha. Faça experiências novas que você nunca experimentou, porque você vive somente uma vez e o tempo passa, você sabe que passa. Então não fique preso às percepções tradicionais suas, se abra para outras percepções. E um exercício muito interessante que Berkeley nos alerta é ouvir as pessoas, ouvir os outros, não para receber informações. Hoje nós estamos muito interessados em ter informações, e queremos informações de tudo. Não, é para entender a perspectiva do outro. Se eu tenho uma percepção do mundo, o outro tem uma outra percepção do mundo. E o interessante é tentar olhar o mundo com a percepção do outro. É tentar entender o mundo pela perspectiva do outro. Nossa, isso como nos ajuda a sermos respeitosos. Eu não quero usar a palavra tolerantes, porque eu não gosto da palavra tolerante. Eu acho muito pesado, né? Eu tenho que tolerar o outro. Não, nos torna pessoas respeitosas, né? Eu respeito o diferente, eu respeito a pessoa que pensa diferente, que tem uma postura política diferente, que tem uma postura religiosa diferente, né? Que não tem a minha percepção. Mas isso a partir do momento que eu consigo tentar olhar através dos olhos do outro o mundo e aí enxergar uma outra percepção de mundo. Aí eu me enriqueço. Com certeza. Mas aí vem um outro filósofo que eu gosto muito e que se chama Nietzsche. E Nietzsche também fala do tempo. E ele usa uma expressão muito interessante, que é a expressão do eterno retorno. Isso mesmo, o eterno retorno. E aí ele conta uma parábola. Nietzsche é muito metafórico. E aí Nietzsche fala assim: e se um anjo ou um demônio te visitasse e dissesse para você assim, tudo que você viveu até agora, tudo, com todos os seus detalhes, exatamente como foi até agora, você vai viver para sempre. Esse ser alado que te desse essa notícia, ele seria um anjo para você? Isso seria uma ótima notícia? Ou ele seria um demônio para você? Isso seria uma péssima notícia. E com essa metáfora, Nietzsche nos alerta do seguinte: se você quer viver o tempo, então viva o tempo de tal forma que isso se torne tão bonito, tão belo, tão maravilhoso, que você pudesse viver isso todas as vezes na sua vida, eternamente. Esse é o eterno retorno. Não é que Nietzsche está pregando que o tempo é cíclico, não é nada disso. Mas é uma questão estética e ética, de comportamento. Cada coisa que você vai fazer, faça de tal forma que você poderia fazer essa coisa eternamente e você não iria se decepcionar, você não iria se arrepender, você estaria fazendo com amor. Eu vou me atrever a usar uma outra expressão, com tesão. Isso mesmo, faça essa coisa com tesão, faça o que você tem que fazer
com tesão, com vontade de fazer. De tal forma que isso saia tão belo, tão bom, tão legal, que você poderia repetir isso eternamente. Isso seria para você uma boa notícia, não uma má notícia. E aí eu quero, já indo para terminar essa reflexão sobre o tempo, pegar uma definição de Viktor Frankl. Viktor Frankl é o pai da logoterapia. E o pai da logoterapia diz que o passado não passou. O passado somos nós, no presente. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo aquilo que você é agora é fruto das suas escolhas e das suas experiências que você fez no passado. O passado não passou. O passado continua vivo em mim. Os seus sinais estão em mim. Eu vivo o passado, porque o passado é o meu corpo. Se eu tivesse sido um boia fria, se eu tivesse sido um trabalhador braçal, com certeza meu corpo seria outro. Eu seria mais musculoso, mais queimado de sol, teria mais rugas. Mas não, eu escolhi um caminho intelectual, de professor e de padre. Portanto, meu corpo é outro. Eu sou branquelo, não tenho lá muitas rugas ainda, não sou queimado de sol. Enfim, o meu corpo mostra o meu passado. Como as doenças que virão também mostrarão o meu passado. Como trabalhador braçal, talvez eu não teria uma percepção mais ampla do mundo. Talvez eu teria uma percepção mais estreita do mundo. Como intelectual, como uma pessoa que lê, como uma pessoa que tenta entender esse nosso mundo e entender as pessoas, eu tenho uma visão um pouco mais aberta do mundo. Enfim, o passado sou eu, porque eu sou o resultado de tudo aquilo que eu vivenciei até agora. E aí entra uma coisa muito importante, diz Viktor Frankl. O que é a felicidade? A felicidade não é alegria, não é prazer. Não. A felicidade é você olhar para esse passado, que é você, agora. É olhar para si mesmo, olhar para o todo que você é e constatar que aquilo que você é e aquilo que você faz tem sentido, tem significado. Aí você é uma pessoa feliz. Se o resultado de tudo, mesmo cometendo erros, porque errar também é humano. Como eu disse no começo do programa, vamos usar o humano para melhorar, não é? Mas errar também é humano. A imperfeição está em nós. Agora, apesar de toda a imperfeição, apesar de todo o erro, se eu conseguir olhar para mim mesmo e constatar que aquilo que eu sou, aquilo que eu faço, tem sentido, tem significado, aí eu sou uma pessoa feliz. Isso é felicidade. Felicidade não é uma alegria momentânea, felicidade não é uma notícia que chega e me deixa alegre, felicidade não é um prazer momentâneo que eu tenho. Não. A felicidade é a constatação racional de que o passado que está em mim, do passado que eu sou, é algo de significativo. Que você aproveite esse programa para refletir isso, sobre todas essas noções de tempo, mas principalmente que alguma coisa tenha te despertado, assim eu espero, para que você viva, para que você se torne mais humano, mais livre, independente da opinião das pessoas e viva uma vida com V maiúsculo, uma vida intensa, bonita, bela, que possa ser vivida e vivida quantas vezes for, como diz Nietzsche, que você pertença a essa humanidade livre. Até o próximo programa.